Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde, Arapiraca 1 e 2. Boa tarde. Boa tarde, quinta-feira, 23 de abril de 2026. Sejam todos muito bem-vindos ao Saúde em Foco. Ontem nós não tivemos programa porque fomos ao sepultamento e velório e sepultamento de um amigo em Maceió, e aí não dava, porque é justamente no horário aqui do programa, uma pessoa muito querida nossa, a quem a gente precisava prestar nossas últimas homenagens, né? Então, essa é a justificativa da gente ter faltado ontem aqui. Levei falta aí, mas obrigado por todo mundo que mandou mensagem, perguntou o que foi que houve e tal, tá bom? Mas é isso. Gente, tempo e temperatura agora em Arapiraca, 29 graus, possibilidade de chuva em 26%. Eu acho que esse trem tá errado, porque o tempo tá louco hoje. Umidade relativa do ar em 60% e ventos a 16 km por hora. Isso é o clima hoje em Arapiraca. Ontem peguei uma chuva indo para Maceió, doutor Felipe, que chegou ali em São Miguel. Antes de chegar em São Miguel, aliás, naquele retão ali, você não via nada na frente, nada. Você não conseguia ver 10 metros na frente. Uma chuva, e essa chuva veio para Arapiraca. E eu soube que causou muitos estragos aqui, não foi, Marcão? Na cidade. Eu nunca vi negócio daquele, não. Uma chuva que realmente você pegar uma rodovia daquele jeito ali, não dava para você andar mais que 40 km por hora. Da quantidade de chuva e tão forte que ela foi junto com o vento, né? Mas esse é o tempo agora em Arapiraca. O tema de hoje é erisipela e celulite com o Dr. Felipe Almena, cirurgião vascular. Ele já está aqui comigo, então vou só fazer um avant-première do que seja isso aí. Olha, eu aprendi essa palavra ontem, estava doido para usar, avant-première. O Saúde em Foco também é cultura. É o seguinte, gente, a erisipela é uma infecção cutânea. E só para você ter ideia, coincidência estimada entre 10 a 100 casos por 100 mil habitantes. Isso aí é o dado do DataSUS, tá? E só para você ter ideia, a distribuição regional, por exemplo, a região sudeste registrou o maior número de casos. E essa doença, ela causa óbito, sim. Entre 2012 e 2021 foram notificados 17.400 óbitos. É muita coisa, tá, gente? E aí tem uma questão de recorrência, tá? Uma questão de fatores de risco. Mais de 70% dos pacientes com erisipela apresentam comorbidades como diabetes mellitus e hipertensão arterial. Já a celulite, segundo dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia, acomete cerca de 95% das mulheres após a puberdade. E aí, algumas fontes indicam que a prevalência pode chegar até 98% das mulheres, em algum grau, sendo considerado um processo natural do corpo feminino, frequentemente concentrada nas coxas, nádegas e quadris. Então, são duas doenças diferentes que a gente precisa desmistificar, e o doutor Felipe vai falar sobre isso aqui. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde.
André, só para uma correção, tá? A celulite aí... Não é a celulite da gordura. Não é a celulite da gordura, mas eu vou explicar e esclarecer isso, tá bom? Vamos começar, tá bom? Dentro da erisipela e a celulite, a gente também tem que pensar em outra patologia que está tudo associada, que é a linfangite. No programa anterior a gente falou até do linfedema, né? Sim. A linfangite nada mais é do que o sistema que recolhe o líquido intersticial, é aquele líquido fora das células, que é importante para a nutrição da pele e da gordura. Então, esse sistema, ele também inflama. Então, quando ele inflama, ele pode ser por causas externas, né? Traumas, vamos dizer assim, causas físicas, o próprio trauma, uso como a parte química também, como o uso de cocaína, uso de contraste, alguma coisa que vem entrar no sistema que causa essa inflamação. Então, ele pode ser um agente físico, como eu falei, né? Um trauma, uma incisão cirúrgica, um trauma cirúrgico, ou ele pode ser biológico, pode ser ocasionado por bactérias, por vírus, por fungos. Então, esses agentes, eles também provocam a inflamação desse sistema, que é o sistema linfático. Quando a gente fala em erisipele, é uma infecção que ela comete ali a derme e o subcutâneo, a derme, a epiderme e o subcutâneo de forma mais superficial, tá? Então, essa infecção é bacteriana e quando isso vem acontecer, o paciente ele vai sentir febre, inchaço, vai ter alguns sintomas que podem ser leves ou podem ser mais graves, né? Que pode ser aquela lesão que a gente chama que envolve a parte sistêmica do paciente. E a celulite seria uma infecção mais profunda dos tecidos. Então ela vai acometer aí a derme, a epiderme, mas também vai pegar o subcutâneo de uma forma mais profunda. Então dá para ver que na erisipele pela foto há uma área bem delimitada. A gente delimita ali o vermelhinho, né, da pele, da parte sã da pele, da parte saudável da pele. O que não vai acontecer muito na celulite. A celulite ela está mais espalhada ali, a gente não delimita muito onde começa e termina essa infecção. E ela é mais profunda, então é mais grave, na realidade, a celulite. Mas as duas são causadas por bactérias, tá? E a mais prevalente hoje é a Streptococcus pyogenes. Do grupo A, né, beta-hemolítico, e ela é a mais prevalente. A segunda é o Staphylococcus e a última é a Escherichia coli, a terceira, mas que nessas duas primeiras, todo mundo tem ela colonizada na pele. Se for lá pesquisar, for fazer uma cultura, vai crescer Streptococcus, Staphylococcus, e ela é do nosso organismo já está lá pacificamente. Só que se tiver algum descontrole aí, elas vão disseminar e provocar infecção. Perfeito. Dá uma olhada aí, gente. Tá aí, o Marco Aurélio colocou no NN Play. Se você perdeu o programa, não tem problema. Ele fica gravado aqui, tá? Você pode assistir depois. Então, eu tenho interesse nesse assunto, tá? As diferenças principais aí, os sintomas de um e de outro problema que a gente vai falar aqui. Você pode ver aí no gráfico as diferenças. Doutor, eu tenho um amigo de infância que ele quase perde uma perna por erisipela. Quase, mas faltou muito pouca coisa, sabe? Ele estava jogando bola e desse racha de praia, né? E quem racha em praia, sabe? Eu joguei muita bola em praia, eu não era bom não. Se eu fosse bom, eu não estava aqui, não? É jogador bom de futebol, hoje eu já estava aposentado. Então, de bola eu nunca fui bom não. E a gente jogava bola na praia, e quem joga bola na praia sabe que a bola ela vem com aquela areia e às vezes a bola ela dá aquela rolada na sua perna, entendeu? Ela rola e pega os seus pelos ali e às vezes até arranca, né? Foi numa dessa aí, segundo na época o médico disse: você joga bola, jogo muito bola na praia.
E aí o médico disse, você fez uma ferida, ela abriu e de repente aconteceu alguma coisa e esse cara passou maus bocados por conta dessa infecção. E não foi fácil não. Doutor, ambas são uma infecção de pele, como você disse, mas atingem camadas diferentes. Qual a importância dessa diferença na evolução dessas doenças? Como eu falei, né? A celulite, como ela atinge tecidos mais profundos, nós como médicos temos que ter mais cuidado, porque ela se apresenta como uma infecção um pouco mais grave, mas como está no tecido mais profundo, então ela tende a ter uma gravidade maior, mas nada que impeça que uma erisipele, ela também evolua desfavoravelmente e a depender da bactéria pode ocasionar bolhas ou vesículas, né? E são bolhas menores, né? Na realidade não são bolhas menores, né? São vesículas, são até 5 milímetros e acima disso são as bolhas, né? E essas bolhas, elas podem romper e causar ulcerações, feridas, que depois que a gente consegue controlar a infecção, vão ficar essas úlceras e aí vão ter que ser tratadas dentro dessa cicatrização, certo? Claro que pensando numa evolução mais catastrófica, a gente pode falar da fasciite necrosante, e aí o tecido todo já foi acometido, já morre o tecido subcutâneo, chega até a parte muscular, e aí é uma questão já de urgência para a gente ir para uma sala, um centro cirúrgico, abordar esse paciente e retirar todo esse tecido morto, porque senão essa infecção ela pode se alastrar, né, vamos dizer assim, ir para a parte sistêmica e trazer complicações sérias ao paciente, sistêmicas. E o paciente pode vir a óbito nesse caso, se não tratado adequadamente. E pode ocorrer uma amputação também? As amputações podem acontecer, elas acontecem em menos de 5% dos casos, mas se não tratar, e como eu falei, vai depender de alguns fatores para que não seja tão favorável, né? A saúde desse paciente, né? A gente tem que avaliar como é que esse paciente é, se ele é diabético. Um dos fatores que predispõe a erisipele é a obesidade, um fator geral, né? É a obesidade. E fatores locais são aqueles pacientes que têm aquela perninha inchada, seja ela por insuficiência venosa, seja ela por insuficiência cardíaca, seja ela por insuficiência renal. Então aquele paciente que tem sempre líquido ali retido naquela perna, isso também pode acontecer no membro superior, no braço. Ele tem que ter cuidado com aquela pele, tem que hidratar, tem que cuidar, porque geralmente tem alguma porta de entrada, tem alguma abrasão, tem alguma ferida, tem alguma úlcera, porque a bactéria ela entra por aí, entendeu? O meu último paciente disse que estava caminhando e foi um pedaço de um graveto, uma coisa que passou na perna e fez um furinho. Começou disso. E ela veio para mim com muitas bolhas, membro muito inchado, necrose. Eu tive que fazer um desbridamento, né, que é você retirar o tecido morto para a gente conseguir controlar a infecção. Então veja, e outra coisa, ela pode rapidamente sair só de uma vermelhidão, né, de um membro inchado e vermelho, para várias bolhas e necrose tecidual rapidamente. Então tem que cuidar o quanto antes. Doutor Felipe, uma coisa para nós leigos, né? Visualmente, melhor dizendo, o paciente consegue perceber essa diferença ou é algo que só o médico ele consegue identificar? Porque se colocar na tela, gente, né, como o Marco Aurélio colocou aqui, eu, como leigo, não saberia diferenciar. Tá aí na tela de novo. A diferença, para quem tá vendo ali o nome de uma doença e da outra, fica, entre aspas, fica fácil. Mas quando a gente mostra a perna, não tem legenda não, né? Não vai aparecer a legenda em cima do que é. Se eu olhar para minha perna e ver um negócio desse, eu não vou saber o que é. Então, doutor, essa pergunta ela é meio redundante, mas visualmente o paciente consegue perceber essa diferença ou é algo que realmente o diagnóstico clínico lá na sua clínica mostra o paciente mostrando a perna, você vai dizer, não, você tem erisipela ou você tem celulite? Existe até vários colegas que eles deixam celulite e erisipela, eles misturam muito, é sinônimo, como a própria
linfangite, que também acontece esse vermelhão, tá? Só que a linfangite, como eu falei, não necessariamente vem de uma bactéria, não é uma infecção bacteriana na maioria e algumas das vezes. Às vezes é um agente físico, como eu falei, é um trauma, é uma cirurgia que foi feita e lesionou o sistema linfático, inflamou. É químico, um usuário de cocaína, o braço incha, inflama, fica vermelho também, ou quimioterápico, ou algum agente que entrou, né, nesse braço aí, nesse membro e veio inflamar. Mas o paciente ele não vai saber se aquilo é uma celulite ou uma erisipela. O que a literatura mostra é que a erisipela, ela é mais delimitada. Como se você mostrar a imagem aí, você vê que o vermelhão, de repente, ele tem um stop. Ele para, ele faz uma linha e de repente vem uma pele sã lá em cima. Então você vê que é bem delimitado. Você vê onde termina embaixo, vê onde termina em cima do vermelhidão. Então a celulite tem mais essa característica de delimitar a pele. A celulite, você vê aquele membro todo avermelhado, todo quente, e você percebe que é mais profundo. Se você quiser realmente tirar a dúvida, você pode lançar a mão de uma ressonância e aí você vê o acometimento mais profundo do tecidual e tal, mas isso não é usual, a gente geralmente não pede, a gente trata clinicamente, assim como o diagnóstico é clínico também. Doutor, vamos lá, quais são os principais sintomas que devem acender um alerta imediato? Certo. É muito comum o paciente chegar e falar: doutor, eu tive febre e tive calafrio e tinha uma lesãozinha na perna, uma ferida ali. Então, o alerta que a gente tem que ter? O paciente que é diabético, tem aquelas perninhas inchadas por alguma daquelas doenças que eu falei, uma insuficiência venosa, uma insuficiência renal, uma insuficiência do sistema linfático, seja ele qual for, que é aquela perna sempre inchada, você tem que ter o alerta de que você sempre, como eles falam, né? Você teve febre, calafrio, tá? Você começou a ter queda do estado geral, como se fosse uma virose, mas você sentiu dor na perna, viu que começou a ali ter alguma feridinha, esse é o primeiro sinal de alerta, porque geralmente começa assim, com febre, vômitos, mal-estar, calafrios, e 1 ou 2 dias depois, 24 a 48 horas depois, é que abre o vermelhão. Aí começa a perna a ficar vermelha, inchada. Então, quando eu falo com meus pacientes que já tem episódio de erisipela ou celulite já tratados, eu digo: olha, quando você tiver febre, calafrio, se tiver algum sinal que vai abrir outro episódio, você já venha imediatamente para a gente começar os antibióticos, que é o tratamento principal dessas duas doenças. Perfeito. Doutor, existe um perfil de paciente mais suscetível a essas infecções? A pessoa ali com, você falou aí dos diabéticos e tal, mas a pessoa que tem doenças autoimunes, a imunidade baixa já por si, elas são suscetíveis a isso? Tem um perfil mais delimitado, onde vocês já têm um mapa mais claro sobre isso? Como eu falei, né? Claro, ela acomete homens e mulheres na mesma proporção, tá? Mas assim, como eu também tinha falado anteriormente, os obesos, eles têm uma tendência a abrir quadro de erisipela. Por quê? Porque os obesos, eles também têm muita retenção de líquido nesses membros. Então, como fator de predisposição é a obesidade, mas fatores locais, como diabetes, o imunocomprometido, na realidade, ele aumenta o risco de gravidade, de ser uma infecção mais grave, assim como o diabético. Mas pessoas que já têm aquelas pernas inchadas, sejam pelo linfedema, insuficiência venosa, insuficiência cardíaca, como foi falado, claro que essas pessoas, elas vão ter o maior risco de abrir um quadro de erisipela, porque esse líquido ali, tendo uma portinha de entrada ali naquela pele, é onde a bactéria gosta de se alastrar. É o meio que ela gosta. E outra coisa, enquanto aquele membro tiver com retenção de líquido, dificilmente a gente consegue tratar, porque o antibiótico, ele não chega muito bem nesse tecido encharcado, vamos dizer assim, com muito líquido no seu intestício. Então, a primeira medida que eu faço é entrar com medicações para desinchar esse membro, manobras para desinchar, porque assim que eu consigo tirar o líquido daquele membro, eu consigo controlar rapidamente essa infecção.
Perfeito. Eu vou fazer o seguinte, vou pro intervalo. Na volta a gente continua falando com o Dr. Felipe Almeida sobre erisipela e celulite, que não é aquela celulite das gordurinhas localizadas, não. Vamos se corrigir aqui, que é outro tipo. Você quer ficar por dentro? Então entra aí no NN Play, se inscreva, acione o sininho, dá o joinha. Mas eu quero falar para você das óticas Cole. Você foi no Dr. Valberto Santana, né? Ele prescreveu óculos para você. Então é o seguinte, você quer gastar pouco como eu, ou quase nada, isso mesmo. Lentes com tratamento, corrigidas, tudo certinho, conferidas pelo oftalmologista na Óticas Cole, lá com meu amigo Ventura. Rua Brasília 438, aqui no bairro Brasília. E você quer ligar? 999468483. 999468483. Esse número também é o WhatsApp. Você pode falar com as Óticas Cole pelo WhatsApp. Quer economizar? Faça como eu. Não gaste muito dinheiro com óculos, não, porque você pode comprar um óculos bom e barato para você e para sua família. E você vai ter o mesmo efeito daquela lá que você achava que devia comprar lá, porque tem uma grife, e não vale a pena não, mulher. Entendeu? Compre onde o seu bolso cabe. Faça que nem eu, economize. Óticas Cole, 999468483. Intervalo, eu venho já para cá. Não sai daí não. Saúde em Foco, na Rádio NN. Com André Pepe.
Foco. Boa tarde, 1h29. Muito bem, estou conversando com o doutor Felipe Almena, cirurgião vascular, e o assunto é erisipela e celulite. Corrigindo, não é aquela celulite do bumbum, tá? Não é nessa daí, não. É outra celulite que a gente já conversou aqui, já devidamente esclarecido aqui. Doutor, voltando aqui ao assunto, os problemas vasculares como insuficiência venosa ou linfedema, que a gente conversou algumas semanas atrás, aumentam o risco? Aumentam porque o linfedema, quando o paciente ele tem retenção de líquido, esse líquido ele sempre é inflamatório. Ele sempre tem uma inflamação que é subclínica, é bem leve, o paciente não vê aquela perna vermelha, não sente, mas aquele líquido é inflamado. Então, quem tem linfedema tende, com o passar do tempo, a ter uma fibrose da pele, porque aquela pele ela vai adoecendo, porque é um processo inflamatório. Então, como eu falei, líquido retido na perna não é legal, não é bom. Então, se você tem também, por causas sistêmicas, como insuficiência renal, cardíaca, essa retenção a gente tem que controlar, porque ali é um foco de quando você tem uma porta de entrada, para a bactéria se alastrar rapidamente. Então, aumenta sim o risco. Sempre que aquele paciente tem a perna mais inchadinha, que você bota o dedo, que é o sinal de Goldé, né? A barroca, né? Você bota o dedo ali e a marca do dedo fica ali, amassada ali naquela pele. Aquilo ali aquele líquido é sinal de que tem muita retenção de líquido. Então, o paciente ele tem que procurar um médico, né? Um vascular. Se ele tiver questão da outra patologia associada, seja cardiológica, renal, então tem que procurar outros especialistas, mas tem que manter esse membro o mais sequinho possível, sem inchaço, sem edema, porque se ele tiver qualquer trauma, e principalmente os imunocomprometidos, né, como foi falado, os diabéticos, eles vão ter uma chance maior e nesses dois casos aí, de chance de ter uma infecção mais grave. Uhum. Eu vou pegar essa pergunta aqui, porque essa pergunta aqui, a próxima é o seguinte: pequenas lesões na pele podem ser porta de entrada para essas infecções? Você já respondeu que sim, mas eu queria saber o seguinte, doutor: que pequenas lesões são essas? Porque quem está em casa, você falou aí, André, o paciente estava andando, um carrapicho, uma coisa furou, e foi aquilo ali. Gente, um furo de um capim, de um negócio, de um carrapicho, é minúsculo, mas você viu, o doutor falou aqui que foi uma porta de entrada desencadeante para isso. Então, eu queria saber que pequenas lesões são essas, a não ser as que você já falou aqui, né? Uhum. Mas a pessoa às vezes tem, quer ver? Nasce uma espinha, e você já sabe que você não deve espremer uma espinha nunca na vida. A gente já falou isso aqui faz mais de 10 anos e a gente continua falando. Nascer uma espinha, seja onde for. Um dia desse nasceu uma espinha, cara, aqui atrás da coxa. E eu sentindo uma coisa estranha, né? Eu digo, rapaz, tem alguma coisa errada aqui. Eu tocava em cima da roupa. Quando eu fui olhar em casa, uma espinha, velho. O cara com 54 anos, nasce uma espinha embaixo, da parte inferior aqui da coxa, atrás aqui, né? Eu digo, mas rapaz, e era uma espinha, gente. Mas tem gente que vai mexer, futucar, pegar com as unhas sujas, que você não vai desinfetar as unhas para mexer. Não mexa, gente, não mexa. A minha pergunta, doutor, é que lesões são essas, que pequenas lesões são essas, e se até um cravo ou uma espinha que nasce podem ser uma porta desencadeante. Foi interessante essa colocação, porque as pessoas acham que erisipela é só na perna, né? Mas existe erisipela na face, no rosto, pelo simples fato de tirar esse cravinho, espremer os cravinhos, pegar uma espinha e ir lá e retirar. Então 70% dos casos as erisipelas e as celulites são de membros inferiores, mas tem casos relatados de erisipela na face. Então a porta de entrada pode ser qualquer uma. Como eu falo para os meus pacientes, você tem uma tendência a ter erisipela por causa desse inchaço, então esse inchaço ele provoca outra coisa na pele, que é o ressecamento. Então a pele seca é uma pele que coça. Então o simples fato de coçar
pode abrir microlesões e ali a bactéria entra. Então, só pelo fato de coçar. Não precisa cortar, não precisa ferir feridas maiores, não. Só o ato de coçar já pode desencadear um novo episódio de erisipele. Só basta quebrar a barreira da pele, por algum motivo, entendeu? Então, eu vi pacientes que chegam com a pele totalmente arranhada, vamos dizer assim, com abrasões, por causa das unhas. Porque o doutor não aguenta coçando. Agora, é uma pele ressecada. Então, hidratar. A hidratação é que faz a proteção da pele. Então, qualquer tipo de lesão. Claro que pacientes que têm insuficiência venosa e têm as úlceras, aí são portas de entrada bem mais amplas, né? Então, tem uma propensão maior da bactéria entrar ali e invadir. Então, qualquer quebra de barreira, e principalmente em pacientes que tenham uma predisposição a ter erisipele ou a celulite, eles podem desenvolver rapidamente esse quadro infeccioso. Perfeito. E outra coisa, doutor, que eu estava falando aqui, eu estava pensando aqui, melhor dizendo, quando você estava falando, e que nós aprendemos isso durante a pandemia. Lave as mãos. Lave as mãos. Sempre. Se isso virar um transtorno obsessivo compulsivo, que seja. É melhor. É melhor, né? A gente só teve ideia do que é isso, de lavar as mãos durante a pandemia, né? Porque você já imaginou, tem uma maçaneta aqui na porta do estúdio. Então, maçaneta na porta de onde você entrar. Tem uma maçaneta para você manipular. Tem a do seu carro, né? Tem a do escritório onde você trabalha, né, doutor? Tem uma maçaneta para você tocar. Tem algum lugar para você tocar. Tem uma mão para você apertar. Uma vez, eu trabalhava no laboratório e estava sendo treinado no hotel pelo gerente lá em Maceió. E era um treinamento que era só eu com o gerente. Pensa num negócio maçante. Porque quando é uma turma de 4, 5, você tinha com quem interagir, eu não tinha, era eu e o gerente. E ele viu que eu estava a bateria estava acabando, era final de tarde. Ele disse: André, vamos dar uma pausa, tô vendo você, vamos dar uns 10 minutos aí, vamos tomar um café e tal. Vamos no banheiro, vou no banheiro fazer um pipi room ali, que ele disse. E aí, nós entramos no banheiro e olha só, gente, o homem não tem esse hábito. O homem não tem esse hábito. E aí, eu já fui direto pro mictório fazer xixi. Ele foi lavar as mãos. Como ele viu o que eu fiz, ele disse: você lava as mãos somente depois de fazer o xixi? Eu disse: claro. Ele disse: não, claro não. Você acabou de pegar no seu pinto com a mão suja. Se ligou? Eu falei: rapaz, é mesmo, né? Se você não fez nada, você lavou depois que pegou. Entenda, gente. Entenda, seja o órgão sexual masculino ou feminino. Você tem que lavar a mão antes e depois. Eu nunca mais esqueci isso. Nunca mais eu esqueci isso. Eu peguei na maçaneta, eu apertei a mão de um amigo, de 2, de 3, de 4. Fui para vários lugares, que você apoia a mão nas coisas. Tu já imaginou? Aí tá bom, você não lavou a mão, né? Tá lá. E tá lá a tua unha. Tu tem uma coceira, tu vai fazer o quê? Meter a unha, não? Você vai meter a unha pra coçar. Pronto. Rompeu a barreira. Tem bactérias na sua unha. É uma porta de entrada. Acredite, né, doutor? Sim, com certeza. A higienização das mãos e também das pernas. É interessante que a gente toma banho e não tem o hábito também de passar o sabão nas pernas. Das pernas, esfregar as pernas. Então, quando o paciente chega, às vezes com uma lesão ou com uma insuficiência de veias lá, e a gente tem que fazer uma limpeza, a gente observa que realmente tem muita pele morta. E aí eu mostro para o paciente: olha, isso aqui é pele morta. Então, assim, isso não vai acontecer nos braços, não vai acontecer na face, no tronco, porque está muito próximo, é mais fácil de limpar. Mas as pernas é uma coisa também que a gente não tem o hábito de esfregar, de limpar direitinho, assim como as costas também, porque também no acesso, né? Exatamente. Então, quando você tem já um problema, tá, que pode predispor a infecções e você não faz a higienização adequada, você realmente está ali colonizando mais mais naquela pele morta, naquela pelezinha que não está hidratada, porque, como eu falei, pele não hidratada, se você botar um microscópio, parece aqueles riachos secos, todo cheio de rachadura. E a bactéria entra ali também, entendeu?
Então, assim, não precisa, como eu falei, ser uma barreira, uma quebra de barreira visível. Você olhar assim, tem uma ferida, tem um corte para a bactéria entrar, não. Só basta estar ressecada e fazer um processozinho ali alérgico, um processozinho ali de inflamação que ela entra também. Então tem que ter muito cuidado, realmente. A higienização da mão é importantíssima. Porque, como você falou, né? A gente está aí no meio, um transmissor também grande de bactéria ali hoje é a escada rolante, né? Eu sempre falo, ali aquela ali passa a mão, ou maçaneta, ou corrimão, ali tem muita bactéria, mas a gente não se atenta nisso no dia a dia. Então, sempre que puder, vá lá, lave as mãos sempre antes das refeições, depois, ou você vai fazer alguma coisa com essas mãos em você, né? Uma maquiagem, ou vai se cuidar, você tem que lavar as mãos, com certeza. Perfeito. Doutor, quando é que essas condições elas deixam de ser simples e passam a apresentar um risco mais grave? Como eu falei, a celulite é uma infecção mais profunda. A erisipele, dependendo da bactéria, como o Staphylococcus aureus é a principal, ela pode criar bolhas e criar necrose de tecido. E aí, uma perna que só era vermelha e inchada, começam a aparecer lesões, feridas, às vezes profundas. E existe até, como eu falei, a fascite necrosante, que a gente chama ela de necrose de Melaney, né? E ela simplesmente há uma necrose ali do tecido total, ali da derme, da epiderme, do subcutâneo, ele morre. O tecido ali necrosa mesmo. E a gente no centro cirúrgico tem que fazer uma limpeza e o que vai ficar exposto é o músculo. E ele pode até infiltrar lá o músculo e se tornar grave. Então, quando a pessoa tem alguma coisa, algum sinal sistêmico, tipo a frequência respiratória, o paciente está mais ofegante, a frequência cardíaca, pulso acelerado, faz um exame de sangue, o leuco já está... Um leuco, para quem não entende, quando a gente faz um hemograma, o leuco, que são células brancas que de defesa do organismo. E o normal é ali entre 7 mil, 6 milhões, 8 milhões. Se você chega, 6 ou 8 mil, se você chega a 12 mil leucos, acima disso, 14 mil, você é um sinal de alerta. Então, leuco acima de 12, associado a esses sinais clínicos, você tem que internar esse paciente e fazer antibiótico terapia venosa. Porque ali tem um sinal de que essa infecção não está mais local, não está só na perna, ela está sistêmica e já está dando sinais de gravidade. Então, é exame físico, clínico, né? E, então, você também, grande maioria desses pacientes são tratados em casa, a grande maioria. Mas se você está tratando e tem 48, 72 horas e o paciente não responde com os antibióticos orais, também tem que internar esse paciente. Então você vai pesar isso, vai ver se o paciente idoso, diabético, as condições e essa parte clínica. Então, o sinal de gravidade é quando passa a ser sistêmico, esses sinais clínicos evidentes, né? Falta de ar, taquicardia, que é o coração acelerado, e o paciente fica um pouco mais largadinho. Isso é sinal que esse paciente já deveria estar internado, fazendo os cuidados dentro do hospital. Doutor, o tratamento é sempre com antibiótico, é? O tratamento é sempre com antibiótico porque é bacteriano. Então, a causa é bacteriana. E a bactéria, geralmente, a gente chama de polimicrobiano. A gente não pode simplesmente entrar com um antibiótico, porque a gente tem classes de bactérias. Tem bactérias que são gram-positivas, eu não vou entrar a fundo aqui, gram-negativas e as anaeróbias. Então, cada uma, ela tem uma resposta, às vezes, diferente a certos antibióticos. Para tratar a Staphylococcus, que é o segundo causador da erisipele, a gente entra com uma classe de antibióticos, que é a oxacilina, a vancomicina. E quando a gente pensa em outro agente ali, Streptococcus, a gente muda os antibióticos. Então, existem esquemas de antibióticos. Claro que hoje o preconizado é usar a penicilina, a antiga penicilina. Sim. A bezetacil mesmo, certo? Que é muito usada no interior. Qualquer infecção já vai lá e faz uma bezetacil. Mas nesse caso ela é importante sim, tá? Então a primeira escolha seria ela, tá? Gosto muito de uma classe de antibióticos, são as quinolonas, mas isso eu vou avaliar de caso a caso, de paciente a paciente, de resposta terapêutica de cada paciente.
Então, antibiótico, sim, quando você identifica que é um erisipela, uma celulite, isso é mandatório, tem que entrar com antibiótico. Geralmente, a gente pode fazer de 7 a 14 dias. Se for internado, o paciente internar, pode prolongar isso, pode rodar antibiótico. O que é rodar antibiótico? Mudar o esquema de antibiótico para outros, mas tem que ter uma resposta. A resposta adequada quando a gente começa o tratamento é com 48, 72 horas. Então eu quero começar hoje a fazer o tratamento desse paciente e daqui a no máximo 48 horas eu já vejo resposta. O paciente já começa a desinchar aquela perna, já começa a sentir menos dor e, como eu falei, tem que entrar também com sintomas analgésicos, antitérmicos, trazer conforto a esse paciente. Doutor, a erisipela ela pode se repetir e se existe também uma prevenção para quem já teve algum episódio? Sim. Ela pode se repetir e tem estudos que mostram que em 6 meses 1 em cada 10 pacientes que tiveram erisipela vão recidir. 1 em cada 10, então 10% deles em 6 meses e em 3 anos 1/3 deles. Agora, pensando nisso, são pacientes que já têm uma predisposição, mas acontece o seguinte: pacientes que têm erisipela e celulite, eles vão lesionar o sistema linfático. Como eu falei na entrevista anterior, o linfedema é quando esse sistema ele está desregulado, está deixando o líquido retido na perna. E com essas infecções, esses sistemas, pensa em canalículos, vários canaizinhos que vão puxar, sugar esse líquido da perna ou do braço e vão levar ele para as centrais, que geralmente é no tórax, e devolver ele ao sistema venoso. Então, quando você tem uma infecção como erisipela, principalmente como uma celulite, ou elas se agravam, o paciente, naquele episódio, ele vai destruir parte do sistema linfático. Então, vai deixar de recolher esse líquido intersticial. Então, um paciente que vai começar a ter aquela perninha mais inchada. E o interessante, tanto a erisipela como a celulite, elas geralmente são unilaterais, elas acometem uma perna. Se o paciente chega para você com as 2 pernas inchadas, vamos procurar outra causa também, tá? Insuficiência cardíaca, renal, seja lá qual fator sistêmico ali, qual patologia sistêmica está causando esse inchaço. Então, geralmente, ela é unilateral. Tá. E para finalizar, doutor, para quem está assistindo em casa e percebe vermelhidão, dor e inchaço na pele, qual é o momento certo de procurar ajuda médica? O momento certo é logo que observar esse vermelhão. Claro que existem sinais e sintomas anteriores, né? Os sintomas, como eu falei, né? O paciente começa com uma febre, não sabe de onde vem essa febre, calafrios, começa a sentir uma dor na perna, começar um inchaço, tem que procurar imediatamente o médico. Porque, como eu falei, essa doença, né? Essa infecção, ela pode levar, como falou, a amputações, né? É baixo o risco, mas se você tem a maior complicação, que é a fascite necrosante, quando o tecido todo morre ali, destrói, você às vezes tem uma destruição tão grave que aquele membro fica inviável. E aí você tem que amputar, principalmente nos diabéticos, imunocomprometidos. Então você tem que ter o maior cuidado. Não pode dizer assim, não, vermelhinho, eu vou passar aqui uma compressa, vou deixar um anti-inflamatório e aguardar. Principalmente se você tem sintomas de febre e sintomas sistêmicos, né? Calafrio. Claro que existe uma patologia, que eu falei inicialmente, que é a linfangite. A linfangite é aqueles pacientes que têm a perninha inchada, aquele líquido inflama, mas não necessariamente é uma infecção. É uma inflamação e isso a gente identifica no exame físico também. Não tem que entrar com antibiótico no caso das linfangites. Mas quando você identifica que o paciente também tem sinais sistêmicos e indicam que é uma erisipela, uma infecção bacteriana, a gente tem que cuidar logo. Tem que procurar logo o profissional, tratar logo para não ter suas complicações, que muitas vezes são sérias. Perfeito. Conversei com o Dr. Felipe Omena, cirurgião vascular. Gente, o Dr. Felipe Omena atende aqui em Arapiraca, na rua Domingos Correia, 848A, no Ouro Preto, tá? Bem pertinho aqui do CCAA, em frente ao Ortoclin, tá aí na tela, tá? DR de Dr. Felipe com 2 P's, Omena, tudo junto, DR, Dr. Felipe Omena, guarde esse nome, Dr. Felipe Omena, rua Domingos Correia, 848A, no Ouro Preto. Telefone e WhatsApp da clínica, anota aí. Se você
percebeu esses problemas, uma vermelhidão numa das suas pernas, ou nas duas, conforme ele falou aqui, de qualquer forma existe um problema, então é 98807-2218. 98807-2218. A Clínica Vascular Dr. Felipe Omena, ela tá prontinha, novinha para atender você, tá? Inclusive ele trabalhou inclusive no feriado, tem aí nesse Instagram que você recebeu aí na sua tela, tem como chegar, tem um mapa de como você chegar, tá? É só você acionar, você vai ver, tá vendo imagens aí já da clínica, uma clínica novinha com muitos equipamentos modernos para tratar da sua saúde vascular, tá bom? Doutor Felipe, obrigado por ter vindo, até a próxima e uma boa semana para você. Obrigado. Muito bem, amanhã a gente vai ter o doutor Daniel Dias da Ortoclin e o tema lesão muscular em praticantes de atividades físicas. Pois é, isso é um assunto tão interessante que isso remete a um monte de coisas, né? Inclusive hoje, doutor Felipe, eu vi uma imagem que eu fiquei chocado com a falta de empatia que nós humanos estamos tendo, né? Uma pessoa, um homem, não sei a idade, não tive essas informações, mas estava numa academia, ele está fazendo um exercício e de repente ele para, a gente percebe assim, não sei se o Marco Aurélio, a gente não consegue colocar essa imagem mais, e ele dá uma parada assim no equipamento e ele, como se estivesse refletindo alguma coisa, mas ele não coloca a mão em nada, daqui a pouco ele se ajoelha, né? E daqui a pouco ele se projeta para frente. Ele teve um infarto fulminante e caiu e morreu. Tá aí nas redes sociais, vai encontrar se você achar. Isso não me chamou a atenção, mas o que me chamou a atenção foi não ter chegado ninguém. Isso não foi em Alagoas não, tá, gente? Foi outro estado aí. E tinha um monte de gente ali assim perto do cara. E o cara simplesmente caiu e ficou lá, né? E é muito triste você ter que lidar com isso. A empatia parece que não existe mais, né? Não, gente, não custa você ser educado, você ser cortês. Eu posso ajudar? Você está sentindo alguma coisa? Não custa. Não custa. E custou uma vida. Talvez até se tivesse uma pessoa ali treinada, ou até não treinada, para fazer uma massagem no cara. Olha, vamos chamar o SAMU, vamos socorrer, né? Talvez aquele cidadão tivesse vivo agora, ou em tratamento para ficar bem. O que me chama a atenção mais não é nem o cara ter morrido, mas o cara ter morrido uma tremenda falta de empatia num ambiente que é feito para promover saúde, numa academia. Se você estiver na academia e ver alguém com algum sintoma, mesmo que não seja nada, de repente a pessoa está só cansada mesmo. Você está bem? Está tudo bem? Quantas pessoas já não sofreram problemas em academias? Não é? Então, não custa nada você ter empatia, né? Tinha uma música que quando eu fazia parte do Colégio Batista Alagoano há muitos anos atrás, que dizia assim: ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Isso é empatia. Dona Hilda, um grande abraço, obrigado pelo card, viu? Amanhã, 13h, a gente tá aqui com o doutor Daniel Dias da Ortoclin falando sobre essas lesões aí, feitas assim, praticantes de atividades físicas, tá bom? Boa tarde para você. Saúde em Foco.